frente. Depois eu vou repetir que nosso culto se fará em duas partes. A primeira da pregação e a segunda da comunhão. Assim, eu vou repetir isso aqui agora. Assim como o culto termina 15 para as 8, uma pessoa eventual que precisa sair, lá pelo menos vai ficar até 15 para as 8 e participar das duas partes, ainda que não a segunda totalmente. Muito bem, vamos dar início então ao culto, cantando É Jesus, depois do hino eu vou fazer uma oração. te agradecer porque poderíamos estar em outro lugar, mas escolhemos ficar na tua casa, te servir e prestar culto a ti, Senhor. Senhor Deus, eu quero te pedir que prepare os nossos corações para poder ouvir a tua palavra, receba os nossos louvores. E em nome de Jesus eu quero te pedir que nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode ser, irmãos, te agradeço.
tua presença, Beatriz. Estou falando então só por causa do microfone. Amém. Eu disse agora mesmo que nós teremos o culto de hoje em duas partes principais. A primeira delas é a pregação da palavra e a última é a comunhão, representada por nosso amigo secreto. Dá para nós fazermos tudo com bastante tempo, nos dedicar a ouvir a pregação, porque a palavra, a pregação, é o alimento que faz a gente caminhar até daqui a pouco. E eu vou convidar o irmão Celso para a pregação. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode colocar para mim. Valeu, muito obrigado. Irmãos, meu objetivo essa noite, com essa palavra que eu estou trazendo, é falar e lembrar-nos do motivo pelo qual nós comemoramos o Natal. E eu quero que hoje saímos daqui sem sombra de dúvidas, sem termos dúvida em nossos corações do que o Natal significa para nós. É incrível quanto muitas vezes o Natal tem mais significado para as pessoas lá fora, para as pessoas fora do meio cristão, do que para nós. E deveria ter muito mais significado para nós. Eu vou falar um pouco hoje sobre por que não tem tido tanto significado e por que deveria ter mais significado. Eu vou orar para começar, vamos fechar os nossos olhos. Amém? Pai Santo e Eterno, nos colocamos diante de Ti, Pai,
te pedindo que fale aos nossos corações. Senhor, que Tu toques os nossos corações para que possamos entender mais sobre a Tua palavra, conhecer mais sobre Ti, para que possamos viver, ó Pai, como verdadeiros cristãos, conhecedores do nosso Deus. Abençoa-nos dessa forma que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar com algo que pode parecer básico ou até mesmo ridículo. Mas a primeira coisa que eu queria falar, pode passar fácil, né? Jesus existiu. E por que eu faço a pergunta Jesus existiu? Porque nós vivemos um tempo de completa loucura, de completa insanidade, que até mesmo isso muitas pessoas estão querendo contestar. Muitas pessoas estão querendo dizer que Jesus Cristo nem existiu. Chegamos a um ponto em nossa sociedade de tamanha loucura que chegamos a isso. E eu quero falar sobre algumas evidências da existência de Cristo. Primeira, nós temos os evangelhos, que são, além de documentos bíblicos, são documentos históricos, que falam da existência de Jesus Cristo. 4 livros que compõem o evangelho. E também as epístolas dos apóstolos, que também, além de documentos religiosos, são documentos históricos, que falam sobre coisas que realmente aconteceram, todos no século I. Mas além desses documentos bíblicos que nós temos também todos os documentos históricos escritos pelos chamados pais da igreja no século II, que todos eles, discípulos dos apóstolos, discípulos de João, falaram sobre Cristo, da existência de Cristo, viveram com aqueles que viram e que tiveram contato com Cristo, foram discípulos. Esses pais da igreja do século II, muitos deles foram discípulos, foram aprendizes daqueles que viram a Cristo. Mas não é só isso. Nós temos alguns outros, eu vou citar um, que é sobre um historiador romano que fala, que registra que o imperador da época, ainda no século I, mandou que os judeus saíssem da cidade por causa da incitação, ou seja, da polêmica, a palavra eu usaria para incitação, do caos que estava sendo gerado, do caos religioso, por causa de um tal de Cresto, que pelo nome em latim seria Cristo. E além disso, com todas essas evidências históricas que eu falei para os irmãos, Jesus Cristo tem mais evidência documental sobre ele do que Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos dos faraós egípcios. Que todas as pessoas que dizem que Jesus Cristo não existiu acreditam na existência desses homens. Elas acreditam. Então por que é tão difícil acreditar em Jesus Cristo? Porque não convém acreditar. Elas simplesmente não querem acreditar. Mas Jesus Cristo tem mais documentos sobre ele do que qualquer um desses. Do que Aristóteles, do que Platão, do que muitos dos faraós egípcios. E eu queria que nós lêssemos o que está escrito no Credo dos Apóstolos. Essa é a versão de Lutero, eu queria que nós lêssemos. Os irmãos conseguem ler? Os irmãos conseguem ler? Vamos ler juntos? Começa assim, creio, né? O Credo dos Apóstolos coloca, creio no quê? Em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Aí você me diz, espera, isso é Credo dos Apóstolos, coisa católica. Não! Essa é a versão de Martinho Lutero, aquele que combateu a Igreja Católica. Isso é o que nós cremos, e isso deveria significar a primeira coisa sobre o Natal para nós. Isso em que nós cremos, esse Jesus Cristo em que nós cremos, deveria significar isso. Isso tem que ter algum significado para nós. Mas por algum motivo o Natal não tem tido esse significado para nós, e nós vamos ver por quê. Pode passar? Vamos falar sobre a festa do Natal. Vamos falar sobre o 25 de dezembro. Próximo. Tem alguns argumentos contra o Natal que mesmo nós cristãos temos utilizado para não comemorar o Natal. Para o Natal não ter significado nenhum para nós. O primeiro, não foi uma festa instituída por Cristo. E é verdade, Jesus Cristo nunca instituiu essa festa. Foi uma festa que Jesus não instituiu. Jesus Cristo não instituiu o Natal, e isso é fato. Em nenhum dos evangelhos você vai ver Jesus Cristo dizendo, comemorem o Natal. Não, Jesus Cristo não fala isso.
Segundo argumento, Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro. E isso é fato. Jesus Cristo nasceu muito provavelmente entre março e abril, não em 25 de dezembro. Isso completamente não. O que acontece com 25 de dezembro e por que a igreja tem comemorado em 25 de dezembro? Existia uma festa pagã lá na antiguidade que se comemorava nessa época, que era o solstício de inverno, era uma festa pagã de outros deuses. Quando os missionários cristãos chegaram àquele povo que tinha essa festa, o que eles fizeram? Pegaram aquela festa e transformaram no Natal. Você imagine, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Se nós hoje fôssemos um povo que nunca conheceu a Cristo, nós temos os nossos deuses. Nosso Deus é o Neymar e mais um. E vamos dizer que Neymar tivesse nascido em 25 de dezembro. E todo 25 de dezembro nós comemoramos o nascimento de quem? Do Neymar. Então chegam os missionários cristãos e fazem o quê? Vamos transformar isso, vamos mudar isso. Vocês não vão comemorar mais o nascimento do Neymar 25 de dezembro. Eu sei que 25 de dezembro é muito importante para vocês. Vamos comemorar então o nascimento de Cristo. Esqueça o Neymar, é Cristo, é Jesus Cristo. Mais um. E esse é um argumento. Jesus Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Outro argumento, finalmente, que o Natal se tornou uma festa comercial que nada tem a ver mais com Cristo. Nós nos preocupamos só com as famílias, os presentes e nada de Cristo. Tanto que Papai Noel, que se tornou um emblema do Natal, é na verdade a história de um homem chamado, alguma coisa Claus, por isso a gente chama de Santa Claus, que dava presentes para as crianças pobres lá na Europa, e isso nessa época do Natal. Mas agora eu quero fazer uma defesa do Natal. Eu quero defender o Natal aqui para os irmãos. Eu quero fazer argumentos a favor do Natal aqui para a gente. Vamos lá. Irmãos, sobre não ser uma festa instituída por Cristo, nós teríamos um problema se por isso Natal não devesse ser comemorado. Primeiro, Jesus Cristo não instituiu festa de aniversário e mesmo assim nós comemoramos. Não instituiu festa de aniversário sua e não instituiu festa de aniversário da igreja. E mesmo assim nós comemoramos ambas, a sua e a da igreja. Jesus Cristo também, nos evangelhos, não instituiu a festa de casamento. Jesus não institui festa de casamento nenhuma. Mas ele inclusive participa, mas não institui. Se fosse levar por isso, não poderíamos fazer festa de casamento também. Muitas das festas que fazemos, não poderíamos fazer. Quanto à data, veja, irmãos, se nós começarmos a nos prender a datas, eu não posso comemorar o Natal 25 de dezembro, eu tenho que comemorar quando Jesus nasceu. Eu vou ter um problema. Primeiro, não dá para saber o dia que Jesus nasceu. Então eu nunca vou comemorar a data que ele nasceu. Porque eu sei que pode ser ali em março e abril. O dia eu não sei. O mês exato, março, olha aí, você falou, irmão Celso, março ou abril. Mas é março ou é abril? Não sei. E que dia? Não sei. Ninguém sabe, os historiadores não sabem, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia exato. E a Santa Ceia? Se formos nos prender a datas, também não poderemos comemorar a Páscoa. E essa Jesus instituiu. E agora? O que faremos? Eu gostaria de fazer com os irmãos aqui uma proposta diferente sobre o Natal e como nós devemos comemorá-lo. Vamos abrir em Atos. Capítulo 17. Atos 17, a partir do versículo 22. Isso, a partir do versículo 22. Todos nós vamos ler juntos. Atos 17, do 22 ao 28. Vamos ler no 3? 1, 2, 3.
utilizando o próprio paganismo daqueles atenienses para pregar para eles. Ele vira e fala: eu vi que vocês são muito religiosos e que vocês têm inclusive, veja, os gregos, a cultura grega tinha uma infinidade de deuses. Eles tinham os deuses gregos, mas eles também adoravam aos deuses babilônicos, aos deuses fenícios, aos deuses egípcios. Eles adoravam a deuses deles e de outros. Eles tinham uma infinidade de deuses. E para não faltar nenhum, eles fizeram um altar ao Deus. Olha só, eles têm tantos deuses, mas tantos deuses que, para não correr risco de faltar nenhum, eu deixo esse, porque aí o quê? Se aparecer mais um, eu tenho o altar aqui. Era isso que eles fizeram. O que Paulo fala? Esse Deus desconhecido que vocês estão colocando aí, é o Deus que eu estou anunciando. Irmãos, cuidado. Cuidado com uma coisa. Paulo sabia que aquele Deus desconhecido não era o Deus dos judeus, o Deus de Israel. Ele sabia que não era. Aquele Deus desconhecido era mais um Deus pagão dos atenienses. Só que Paulo fez o quê? Paulo usou aquela falta de entendimento, inclusive dos povos atenienses, para instruí-los no Evangelho. Paulo utilizou aquela deixa da cultura dos atenienses, para pregar-lhes a palavra. Inclusive no versículo 28, quando vocês leem: pois neles vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito. Paulo está citando um poeta grego que eles conheciam, não está citando o Antigo Testamento, ele está citando um poeta grego que eles conheciam, porque dele também somos geração. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo crê naquele Deus desconhecido? Não, óbvio. Paulo está utilizando aquela deixa que eles têm ali para pregar a palavra, para pregar o verdadeiro Deus. E é por isso que eu defendo o Natal, e é por isso que eu acho que a igreja deve defender o Natal. Porque o que fez, eu acabei de falar, a igreja da antiguidade, quando estabeleceu a data 25 de dezembro como a data do Natal? Por que ela fez isso? O que eu contei? Eu tinha uma festa pagã naquele dia. O que a igreja fez? Mais ou menos o mesmo que Paulo fez. Eu vou tirar esse paganismo dessa data. Essa data é importante para vocês? Tudo bem. É importante para vocês. Mas uma coisa é certa. O que vocês vão comemorar aqui, disseram os missionários, é Jesus Cristo. Não é os deuses de vocês. Da mesma forma fez Paulo lá em Atenas. O que vocês vão adorar, o que vocês devem adorar nesse altar não é um Deus desconhecido qualquer. Não é um Deus qualquer. É o Deus que eu tenho anunciado. É o Deus que criou o mundo. É o Deus que fez toda a raça humana. Eu acredito, meus irmãos, no fundo do meu coração, que o Natal deve ser para nós um momento e uma proposta de missão. O Natal deve ser para nós um momento em que enxergamos uma proposta de missão. Foi o que os missionários lá da igreja no passado fizeram. Viram naquela data, o solstício de inverno, uma data para se colocar o Natal. Como eu falei desde o começo, nós não sabemos quando Cristo nasceu. Outro ponto. Gostaria que os irmãos abrissem em, primeiro, Atos 7,48. Atos 7,48. O que Estevão fala em Atos 7,48? Leiam. Que profeta falou isso? Tá a cola ali. Que profeta falou isso? Isaías, vamos lá ver. Isaías 66:1. Vamos passear na Bíblia hoje. Isaías 66:1. Isaías 66:1, leiam. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra os caveiros dos meus pés.
E aí você pode pegar esses textos que nós lemos, de Atos, e dizer e falar, olha, então não vamos ter igreja, não vamos ter templo, não vamos ter, porque Deus não habita nesses templos. Vamos lá em 2 Samuel 7:13. Que mensagem o Senhor, através de Natã, fala a Davi? Em 2 Samuel 7:13, leiam. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Um momento. Significa que o mesmo Deus que fala que não habita em templos, manda construir um templo. Porque é isso. Aqui nós temos Deus mandando construir, Deus falando que vai construir um templo em nome dele. Como constrói? Vocês sabem a história. Filho de Davi, Salomão constrói um templo ou não constrói? Sim. É abençoado nisso ou não é? Sim. Nós hoje temos igreja ou não temos? Jesus Cristo, quando entrou no templo e encontrou um monte de vendedores, ele destruiu o templo ou manteve o templo e expulsou os vendedores? Mas por que o templo é tão importante se Cristo não habita em templos feitos por mãos de homens? Eu creio que isso tem mais ou menos a mesma importância, a mesma questão envolvida do que o Natal. Veja, o templo é importante, o Natal é importante, só que Deus é muito maior do que tudo isso. A igreja, como prédio, é importante. O templo é importante, Deus mandou construir templos. Só que não podemos esquecer que Deus está acima de tudo isso, é muito maior e Ele não se limita a isso. Veja, o nosso Natal deve ser sim comemorado, mas nós não podemos agora achar que Deus está limitado ao nosso Natal. Ou que, veja bem, se eu deixar de comemorar o Natal, ou se alguém não comemora o Natal, ela agora é um grande pecador por isso. Ou alguns que acham que se a pessoa comemora é porque ela está errada. Não. O Natal, assim como o templo, assim como tantas outras coisas que nós temos, nós não podemos esquecer que elas são boas, mas Deus é maior do que tudo isso. Deus está acima de tudo isso. Ele não está limitado a isso. O que eu quero que nós tenhamos em mente é que o Natal deve ser, acima de tudo, uma proposta de missão para nós. Uma proposta de missão para os cristãos. Quando você estiver, seja em qualquer lugar, durante o Natal não pode ter um significado para você que tem para todas as pessoas que não são cristãs. O Natal ele deve ter um significado para você diferente. E quando você é questionado sobre o Natal, e quando você é questionado sobre essas coisas, você deve responder. E deve responder o quê? Apresentando o motivo do nosso Natal. E qual é o motivo do nosso Natal? Jesus Cristo. E agora eu quero falar sobre esse Jesus Cristo. Vamos abrir lá em Lucas. Eu podia ter selecionado outros, mas eu quis selecionar Lucas. A anunciação como relatada por Lucas. Lucas 1, a partir do 26. Vamos ler, irmãos? Versículo 26, no 3. 1, 2, 3. Enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada
caber numa missa de Natal. Porque ele colocou credo dos apóstolos e agora vai colocar o quê? Maria. Vai pregar sobre Maria. Sim, eu vou pregar sobre Maria. E eu vou falar sobre uma questão que eu considero totalmente importante, que é o nascimento virginal. Aí está escrito que foi uma virgem. Eu quero falar sobre essa questão, porque essa questão tem sido debatida lá fora. E as pessoas têm criado um monte de teorias sobre isso, e eu quero falar sobre isso. Abram em Isaías. Vamos voltar lá para Isaías. Isaías, ele traz essa profecia sobre o nascimento de Cristo através de uma virgem. Vamos ler Isaías 7. Isaías 7, 11 a 14, vamos lá? Estou fazendo vocês lerem bastante. Vamos ler? Isaías 7, do 11 ao 14. Pede para ti, ó Senhor, teu Deus, um sinal. Pede o fogo embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaso ele diz, não pedirei, nem gritarei ao Senhor. Então ele diz, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o Deus do Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Vamos ler de novo esse 14, por favor, mais uma vez? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Eu queria falar sobre uma polêmica criada no ano passado sobre uma grande universidade de teologia reconhecida que tem muito compromisso com o estudo da palavra, que é a Rede Globo. Sim, porque a Rede Globo, ela ano passado decidiu se tornar teóloga. Eu vou explicar para os irmãos o que eu estou falando. A Rede Globo, que vocês conhecem, é essa mesmo. Ela tem seus atores, e seus atores agora são grandes mestres e doutores em teologia. Vocês sabiam que os atores e atrizes da Globo são mestres e doutores em teologia? Eu também não sabia, mas fui surpreendido com uma coisa no ano passado, e eu acredito que os irmãos também. Coloca aí. No ano passado... Vamos, gente. No ano passado, algumas pessoas ali da Rede Globo vieram na TV e começaram com seus estudos teológicos, dizendo o seguinte: a palavra esse texto que nós lemos aqui em Isaías, traduzida para virgem, é essa daí, alma, que significa moça jovem candidata ao casamento. E aí o que eles queriam dizer com isso? Gente, não é virgem. Não, era só estava querendo dizer que era moça. Vocês sabem que, como eu falei, os atores da Rede Globo são teólogos, né, renomados, têm grandes conhecimentos de hebraico e de grego. Na verdade, eles são realmente fantásticos, né? Eles chegam a dizer isso, e qual é o pior? A gente acredita, né? Muitas pessoas acreditam. Por quê? Porque a Rede Globo deve realmente saber do que está falando. Eu tenho algumas respostas para a Rede Globo sobre isso. Primeiro, o termo, a Rede Globo podia começar a estudar um pouco de história. Para começo de conversa, eles querem falar sobre idioma antigo, estudem a antiguidade em si. Uma aulinha de história, por favor. O termo pressupõe virgindade por questões culturais óbvias. Uma mulher que não era virgem, ela não era candidata apropriada ao casamento. Dificilmente seria. Já começa por aí. Uma moça jovem candidata ao casamento, ela deve ser virgem na antiguidade. Segunda coisa, o contexto. Quando você vai estudar um texto literário, seja ele religioso ou não, você tem que dar atenção ao contexto. A Globo deveria saber isso quando estava criticando a nossa Bíblia. Eles deveriam saber isso, mas não sabiam. O contexto de Isaías, se vocês lerem o versículo 14, fala do quê? O Senhor mesmo vos dará um quê? Um sinal. Um sinal pressupõe algo incomum. Um sinal em todo tempo na Bíblia pressupõe algo sobrenatural. Vocês
vejo sinais. São coisas sobrenaturais. Ou estou enganado? Normalmente quando eu vejo na Bíblia sinais, são coisas sobrenaturais, não são coisas comuns. Ora, um filho nascer de uma mulher é algo comum ou incomum? Comum. Filhos, crianças nascem de mulheres, é ou não é? Como eu vou transformar isso em algo incomum? Próximo. Além disso, as reações de José, quando fica sabendo do que aconteceu, pressupõe que ele não tinha tido nada com ela. Pelo menos, ele não teve relações com ela. E aí chega o anjo e cita para ele justamente o texto de Isaías para dizer o quê? Você não teve relações com ela, mas ninguém teve relações com ela. É realmente um nascimento incomum. Ela realmente é virgem. E cita qual texto? O de Isaías. É aquele que a Rede Globo gosta. Próximo. Vocês sabem qual é o problema da Rede Globo? Assim como o problema do mundo em geral e da filosofia naturalista em geral. Eles, quando vão fazer um estudo desse, sem contar que a Globo não sabe nada de teologia, absolutamente nada. Quando eles vão fazer um estudo desse, eles já partem do pressuposto seguinte: milagres são impossíveis. A filosofia da ciência, ela parte do seguinte pressuposto: milagres são impossíveis. E é por isso que pode até acreditar na Bíblia na parte histórica, mas na parte que acontece algo sobrenatural, não. Por quê? Porque já parte do preconceito. A Globo não gosta de falar mal do preconceito, então vamos falar do preconceito da Globo de que milagres são impossíveis. Ah, apareceu milagre? Impossível, preconceito. Milagre? Não, não pode, não dá. É assim que as pessoas lá fora encaram. Mas em verdade a Bíblia nos afirma que o nascimento de Jesus foi incomum. E a Bíblia nos afirma o nascimento virginal. Que Jesus Cristo foi concebido de uma virgem. Foi concebido em uma virgem. É isso que a Bíblia nos afirma. Quando nós negamos isso, nós negamos a afirmação da Bíblia. Quando nós negamos isso, pode parecer algo pequeno. Ora, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu não acredito que Maria era virgem. Para mim, isso é uma construção da igreja. Não acredito, mas eu acredito em Jesus Cristo. Não, você acredita em outro Jesus Cristo. Você não acredita no Jesus Cristo da Bíblia, porque o Jesus Cristo na Bíblia nasceu nessas circunstâncias. Próximo. Agora umas questões importantes para a gente acabar com essa história sobre Maria. Vamos abrir lá em Mateus 1:25. O que está escrito aí em Mateus 1:25? E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Josana, o que significa conhecer quando está escrito na Bíblia normalmente? Ter relações com. É o conhecer bíblico, tá? Conhecer bíblico. Quando fala isso que José não conheceu até que ela tivesse Jesus, enquanto ela estava grávida de Jesus, não tiveram relações sexuais, mas depois, vamos lá para Mateus 13:55. Isso é o que? Nós negamos, obviamente, eu afirmo a virgindade de Maria, mas eu nego a doutrina da virgindade perpétua que a Igreja Católica afirma. Eu nego isso. Nós, cristãos protestantes, negamos isso, devemos negar. 13:55, o que diz? Não é este vivificar dele, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas. Veja, Jesus não só tinha irmãos espirituais, como tinha irmãos que nasceram depois dele. Correto? Que nasceram depois dele. Então não podemos afirmar diante do relato bíblico a doutrina da virgindade perpétua. Muito menos podemos afirmar outra coisa sobre Maria. O quê? O caráter de mediadora. Maria não tem o caráter de mediadora. Abram em 1 Timóteo 2:5. O que diz em 1
1 Timóteo 2,5. O que Paulo fala aí para Timóteo? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Vamos lá. Paulo então está dizendo que há um só Deus e há alguns mediadores entre Deus e os homens. Não, não são alguns mediadores. Há muitos mediadores. Há 2 mediadores. Vocês sabem contar? Que bom. Há quantos mediadores? Vamos lá. Jesus Cristo é o número? Maria é o número? Não tem. Acabou no 1. É contar até 1. Vocês sabem contar até 1? Então, parece que alguns que afirmam Maria como mediadora não sabem contar até 1. Nós temos um relato bíblico, e esse é só um texto, existem outros textos que afirmam isso da mesma maneira, que o único mediador entre Deus e os homens é quem? Jesus Cristo, ele é o mediador, e ele vem ao nosso mundo como mediador para ser nosso mediador. Maria, ela realmente é uma mulher muito importante, porque ela é mãe do mediador. Sim, ela é mãe do mediador, mas ela não é a mediadora e não podemos confundir isso. Amém, irmãos? Eu consegui aqui explicar para a gente, nós conseguimos entender a importância de Maria e até onde ela vai. Quem é Maria e o que é isso, como nós devemos crer sobre a pessoa de Maria. Amém? Amém. Próximo ponto. Eu queria falar um pouco sobre isso. Outra noção que nós devemos ter sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós devemos ver Jesus Cristo com uma dupla natureza. Existem durante a história existiram vários acontecimentos desse tipo, de ver Jesus Cristo somente como homem, o homem Jesus, e somente. E outros movimentos que viram Jesus Cristo apenas como um Deus, não homem, ele não era homem, apenas como Deus. Eu tive essas 2 coisas o tempo todo. E eu continuo tendo, ainda hoje existem essas noções que são totalmente contrárias à Bíblia, porque a Bíblia afirma Jesus Cristo como tendo 2 naturezas. Qual? A humana e a divina. Jesus Cristo é apenas homem? Jesus Cristo é apenas Deus? Jesus Cristo é homem? Jesus Cristo é Deus? Portanto, Jesus Cristo tem uma dupla natureza. Muito bem. Vamos ler alguns textos. João 1. Está cansativo? Vocês estão com sono? Querem comer logo? É isso? Aguentam mais um pouquinho? Não, né? Não ouvi um sim, não ouvi nada. Vou terminar, pastor. Vou terminar. Já termino. Você ficou ouvindo? Vamos ler? João 1, do 1 ao 5, vamos lá? No 3, 1, 2, 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João aqui está falando sobre o verbo Jesus Cristo, tá? Quando fala verbo aqui, é Jesus Cristo, tá? Não dá tempo de eu fazer um estudo porque verbo é Jesus, mas de cara, verbo Jesus. Por que o verbo é Jesus aqui nessa narrativa de João? Até aqui você pode falar, Jesus Cristo é Deus, mas você pode falar Jesus Cristo é homem? Até aqui, está falando de Jesus Cristo como Deus, não é? E ele era, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, vamos dar, no princípio era Jesus Cristo, e Jesus Cristo estava com Deus, e Jesus Cristo era Deus. Vai lá para o versículo 14. Vamos ler? 1, 2, 3. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Acabou. Agora ele é homem, né? Acabou. Ele era até então Deus, mas agora é o quê? Ele encarnou. E se fez carne e habitou entre. Ele é o quê? Vamos ficar mais sem dúvidas ainda. Vamos lá, Romanos.
capítulo 1. Eu vou ler, tá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Leia os irmãos, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Deus, homem. Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo ele tem a dupla natureza. Vamos, mais um? Primeiro Timóteo 3,16. Isso é só para mostrar que tem um monte, tá, irmãos? Eu coloquei 3, tem um monte. Um monte. Vamos ler o 1 Timóteo 3,16? Vamos lá? 1, 2, 3. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criando no mundo e recebido acima na glória. Tá bom? Querem mais? Querem mais, mas não dá tempo. Irmãos, todos esses textos estão pegando, afirmando a dupla natureza de Cristo. Como eu disse, Jesus Cristo é tanto Deus quanto, ou a ordem de Deus, tanto homem quanto Deus quanto homem. Isso deve estar em nossos corações, irmãos. O nosso Jesus Cristo, quem comemoramos o Natal, a pessoa, em relação a quem comemoramos o Natal, é tanto o homem quanto Deus. Essa é a nossa crença. Próximo. Uma questão. Irmãos, tem tido um certo problema, entre a igreja católica e a igreja evangélica, quanto ao termo mãe de Deus. Eu queria explicar para os irmãos esse termo mãe de Deus. Que a gente fala mãe de Deus, esse termo está errado. Não, esse termo não está errado. Vamos com cuidado, que é o uso do termo pela igreja católica que acabou se tornando errado. Mas ó, mãe de Deus, o concílio de Calcedônia, lá há muitos anos atrás, chamou de mãe de Deus justamente para acabar com uma controvérsia, para acabar com uma polêmica de pessoas que acreditavam em Jesus Cristo como apenas homem. Começaram a chamar Maria de mãe de Deus também como uma forma de combater aqueles que não criam na divindade de Cristo. Então diziam, Maria ela é mãe de Cristo homem, mas ela é mãe de Deus. Esse termo mãe de Deus, irmãos, por si só não está errado, tá? Não está equivocado. Quando se trata de Maria, mãe de Deus, não está equivocado, não está errado. É só o uso dele que deve ser feito consciente. Nós, conscientes de que Jesus tem dupla natureza, Maria é mãe de Deus e mãe de Jesus. Porque cremos que Jesus Cristo é Deus. Amém, irmãos? Amém? Próximo. O que eu quis e o que eu quero com tudo isso que eu falei sobre o Natal, irmãos? Vamos lá, abrir lá em 1 Pedro 3,15. O chamado que eu quero nesse Natal, nesse dia 25 de dezembro para nós, é esse chamado de 1 Pedro 3,15. Vamos ler? Todo mundo chegou? Acharam? Sim? Sim. Quem não achou, diga não. Que bom! Vamos lá, 1 Pedro 3,15. Quem falou não? Eu espero. Desculpa, eu espero. Eu que espero. Achou? Muito obrigado. Não vou falar quem foi, né, Rafael? Vamos lá. 1 Pedro 3,15. Vamos lá? A Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir, na santa esperança
Não tem problema nenhum nós passarmos o Natal viajando com nossas famílias, comprando presentes, trocando presentes. Isso não é pecado nenhum. Mas nós devemos estar preparados para o que eu estou chamando, para essa proposta missionária que eu estou trazendo, para essa proposta de redenção da nossa cultura, de sabermos o motivo do nosso Natal, de começarmos a visualizar nessa data, nessas festas de fim de ano, um significado um pouco diferente. Que pelo menos nos lembremos do nascimento de Jesus Cristo. Já que não sabemos quando foi, mas então aproveitemos agora e lembremos do nascimento do nosso Salvador. E mais, lembremos quem ele foi. E lembremos dessa importância indispensável da pessoa de Cristo como homem e como Deus. Irmãos, nós temos esperança em Cristo, nós cremos em Cristo, que possamos conhecê-lo. E quando pessoas vierem nos questionar por que vocês creem nisso, por que vocês creem nisso dessa forma, por que creem nisso dessa outra forma, vocês vejam nisso uma oportunidade de dar a essas pessoas, de oferecer a essas pessoas que perguntam a vocês sobre o Natal e sobre tantas outras coisas, a razão da nossa esperança, que é Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, que nasceu um dia lá, mais de 2000 anos atrás, more, vive e habite em nossos corações, que o Santo Espírito de Deus habite em nós e que nós lembremos-nos da razão da nossa esperança. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti para agradecer-te, ó Pai, porque Tu, em Tua infinita misericórdia, enviou um Salvador para nos salvar há mais de 2000 anos atrás. Tu, ó Deus, fez isso por misericórdia, porque nós éramos pecadores, porque nós, ó Pai, nós não tínhamos condições alguma de alcançarmos salvação, condição alguma de nos redimirmos, mas Tu, em Tua infinita bondade, amor e misericórdia, enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, ó Pai. E nós celebramos este nascimento, nós celebramos esta obra, esse propósito Teu na história da humanidade. Nós celebramos isso dando glórias ao Teu nome, ó Pai, dando glórias ao Deus Pai, Filho e Espírito. Nós Te glorificamos e Te agradecemos por ser o nosso Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E agora, aproximando cada vez mais a parte que vocês querem da comunhão, chamo o pastor Celso. Amém. Irmãos, se alguém assistiu hoje o filme Jesus? Acho que no Record. Passou ontem. Foi ontem? Ontem. Bandeirantes. Ontem passou no Bandeirantes, Record. né? Se alguém assistiu, eu nem assisti televisão, mas eu liguei para ver uma coisa que estava passando. Jesus. Então eu fui assistir, perdi bastante tempo, mas quem assistiu viu que desdiz a Bíblia em muitos trechos. Conta o modo que não aconteceu. É uma coisa interessante, né? Bom, enfim, um filme. Eu não quero continuar fazendo a crítica que o pregador fez, que a Globo não assiste milagres, mas quando é porque é um santo, uma coisa que não fez, que o pastor Carlos falou, aí fala. E por último, não quero lembrar o passado, mas recebi uma mensagem de Natal dizendo que o passado deixa para lá. Bem, sobre deixar para lá, ontem, 24 de dezembro, a igreja estava fechada. Não, eu não quero vincular que o que o pregador pregou é isso. Não. Realmente, quando eu digo Feliz Páscoa em abril, eu sei o que eu estou falando. Então, de algumas pessoas, quando eu ouço Feliz Natal, eu sei o que a pessoa está falando. Eu penso que o pregador nos convida, quando você falar Feliz Natal no próximo ano, você sabe o que você está falando. Um filme na terça-feira, num canal fechado, estava falando, Celso,
sobre exatamente a palavra, e eu estava assistindo com a Adelaide lá em Peruíbe, e era sobre, não era virgem, era uma moça para casamento. E aí, enfim, caminhou por aí. Mas ontem a igreja estava fechada. Quando eu era jovem, e não faz tanto tempo assim, 24 de dezembro, era o dia em que a Igreja Batista fazia um culto de pregação do Evangelho a respeito de Cristo. E o mais importante, digamos, como meio ali, era o coral. O coral fazia não só a apresentação na igreja, como na praça, como em algum lugar, e pregava sobre. Enfim, eu espero que no próximo ano a gente não só saia daqui hoje, né? No próximo ano, já sabendo e consagrando e santificando a Cristo, e pensando nisso, nessa mudança de crença, de comportamento, de fala. Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar a Beth para anunciar os aniversariantes aqui, que são muitos. Eu alugo. Pai do Senhor, irmãos. Nós temos um aniversariante nesta semana. No dia 21/12, nosso pastor Cláudio, gostaria que ele viesse à frente. No dia 23/12, o irmão Éder. E hoje, no dia 25/12, nós temos o irmão Manassés. Gostaria que os três viessem até aqui. Eu gostaria de chamar a Gabriela Bezerra para orar por eles. Paz do Senhor? Amém. Vamos orar. Pai, eu coloco aqui diante da tua presença, Deus, para orar por mais essas vidas que completaram mais um ano de vida na tua presença, ó Pai. Peço, Senhor, por Senhor abençoar seu coração, ó Deus, que eles possam estar dispostos a aprender mais sobre a tua palavra, ó Pai. Que acima de tudo, ó Deus, a vida espiritual deles seja boa, ó Pai, que eles procurem a cada dia mais conhecer mais de ti, ó Pai. Abençoe suas famílias, ó Pai, que sejam também guiadas pela tua palavra, Senhor. Dá fôlego de vida a cada dia, vontade de viver e te agradar a cada dia mais, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aniversário de casamento, sim. E para orar pelos aniversariantes de casamento, eu vou chamar primeiro os parentes dos casados. Vou chamar o Nelson e a Luísa. Vou chamar o Luiz e vou chamar, eu não estou vendo a Diana, né? Ah, tá, estou aqui embaixo. O Cícero, né? E também a Angelina. Venham aqui, por favor, aqui na frente. É vocês que eu falei agora. Se quiserem com os filhos, podem vir. Aqui, ó, vem.
aniversário de casamento, eu não apresento. O fotógrafo também o fotógrafo é a esposa, não é isso? São amigos e também. Amém, muito bom. Eu esqueci o nome, como que são? João, Maria. João, Maria e Pedro. Muito bem, então o nosso aniversariante é o Kazui e Narcisa. Melhorou o som. Então eu vou pedir para eles virem de mãos dadas, devagar, sem pressa. Devagar, devagar, devagar. Homem apressado. É o dia do casamento, né? É o dia do casamento. E vocês hoje faz quantos anos de casado? 25. Chamam de bodas de prata. Cabelo Muito pra bom. Repete o amigo, mas não perde a piada, não é isso? E você está sem aliança? Porque vai colocar aliança hoje. Muito bom. E vai falar umas palavras? Ele tem muita vergonha. Todo esse tempo você não ficou mais romântico? Treina alguma coisa. Muito bem, cadê as alianças? Tá? Né? Sim. Tudo bem, Angelina? Você está feliz com esse genro? Muito, né? Não é porque a gente... Eu não completei, não falei, não. Porque tá na frente. Posso ver então? Muito bem. Vira pra cá. Pra casa da Então, estas alianças que você já selou uma vez com as outras, não é melhor Na ficar... filmagem, a filmagem. Por causa da filmagem. Melhor assim? Agora vocês aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Estão trazidas as alianças por esta menina Angelina, não é? Então, já falamos em vários casamentos, todos os pastores falam o que elas representam, mas fica aqui como um sinal, como um símbolo, né? Dizem que não tem começo nem fim, e no de vocês até hoje, né? 25 anos, a Bíblia fala para a gente honrar esses casamentos que dão certo, né? Então, Kazuichi, você que... Calma, um momento, tira a aliança daí. Nessa figura maravilhosa do homem ser a figura de Cristo, quer dizer que Cristo amou a igreja, nos amou, nos salvou. Assim você tem esse dever de salvar de sua esposa. Amém? Então você vai pondo a aliança e falando para ela aquelas coisas bonitas para toda a igreja ouvir. Não vai falar? Vai devagar, calma, vamos salvar a música se precisar. Agora você também, sendo aquela adjutora que Deus preparou para ele. Amém. Nós vamos ter um hino. Agora. Eu só tenho você pra amar. Ainda me lembro
Amém. Então nós vamos orar, antes de orar, comentando que vocês, com os 25 anos, também receberam de Deus a bênção de comprarem um apartamento, né? Isso é bom, isso é glória a Deus por isso, não é isso? Obrigado, Deus, por esta hora, por esse momento, por esse privilégio de nós termos essa oportunidade de te louvarmos, de glorificarmos o teu nome, de te agradecer, de te adorarmos no culto. Ó Deus, a nossa oração é que o Senhor preserve o Casuíte e preserve a Narcisa, que não se nomeie na casa deles qualquer coisa que seja contrária à tua vontade. Põe, ó Deus, uma prisão na boca deles, para que só saia da boca deles o que for bom para edificação na casa. Assim seja. Ó Deus, e assim que outros tantos 25 anos venham na tua presença, na tua misericórdia, na tua benignidade, que são desde a eternidade. Abençoa a família, abençoa, Pai, o Rafael, que eu não chamei aqui, mas que está aqui. Ó Deus, que ele seja alcançado por essa comunhão dos teus filhos, ó Deus, na casa e fora da casa. Assim faça, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, obrigado família, obrigado, pode sentar. Obrigado. Aí não chamei o Rafael, mas considere-se da família, tá? É que eu estava pensando que você já não era mais de lá, mas ainda é. Continuará sendo. Hã? E continuará
Amém, irmãos. Nós vamos agora recolher dízimos e ofertas. Vou pedir então que o irmão Emerson, por favor, nos ajude para a gente terminar aqui essa primeira parte do culto. Lembro aos irmãos que no próximo 31 de dezembro, no próximo sábado, nós teremos recolhimentos da oferta do fim de ano. O culto começará às 8 da noite, no próximo sábado. Temos culto de oração sexta-feira, culto sexta-feira às 19h30 e esse culto de sábado será às 20 horas. Após o culto, teremos o jantar. Os irmãos que ainda não colocaram o nome lá e vão vir, por favor, coloquem os nomes lá. E a lista está aqui com a irmã Ana, lembrando que não se trata de jantar. Nós não teremos um jantar, nós teremos comunhão, que será representada no jantar. Então, os irmãos vão louvar? Então vamos. Então nós vamos encerrar aqui esta parte, passar para a segunda parte, são 7h20, dá tempo de mesmo aquele irmão que sai embora ainda participar até um pouco mais tempo, mas nós faremos rápido isso. Vou pedir aqui para o pastor Cláudio, estava aqui, não está? Está aqui, pastor Cláudio? Sei não? Saiu também? Muito bem, Emerson, por favor. Ora encerrando aqui, por favor. Amém. Ó Deus maravilhoso, Deus eterno, te rendemos graças, Senhor, já sabendo que o Senhor está se alegrando, Pai, de estarmos aqui aprendendo de Ti, sobre coisas, Pai, que às vezes estavam nebulosas ao nosso olhar, mas o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, hoje vem trazer algumas clarezas, Pai, para assim andarmos diante da Tua presença, em entendimento, em sabedoria, em graça. Obrigado, Senhor Deus, por esse culto. Obrigado, Pai, por participar das ofertas, dos dízimos. Obrigado, Pai, por ouvir a palavra, porque ela nos alimenta, ela nos renova a cada dia, ela nos fortalece para todos os dias. Obrigado, Senhor Deus. Receba, Pai, os dízimos das ofertas que entregamos a Ti, ó. Que ela seja, Pai, para a Tua obra, para a Tua igreja, para as vidas serem alcançadas também. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tem feito, a de fazer. Obrigado pelos irmãos dessa igreja, Papai do céu. Abençoe, ó Deus, o que vamos fazer agora, Pai. A comunhão, ó Pai, através do amigo secreto, como o Senhor também trago aos nossos olhos uma visão nova sobre isso. Obrigado por tudo, Senhor Deus, nós te rendemos graças
Que o nascimento de Cristo, Pai, seja todos os dias no nosso coração. Que esse nascimento seja eterno, Senhor, a cada dia, nos nossos lares, na nossa família, no nosso trabalho. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos